Se tem algo que o torcedor brasileiro adora é uma boa polêmica, e poucas figuras conseguem entregar isso tão bem quanto o craque Neto. Mas, às vezes, uma polêmica vai muito além do barulho do momento e acaba se tornando quase profética. E foi exatamente isso que voltou a acontecer agora, quase uma década depois de uma entrevista que o apresentador concedeu ao Bola da Vez, da ESPN, lá em 2016. A fala sumiu, ficou esquecida no meio de tantas discussões do futebol, mas ressurgiu com força total nas redes sociais, reacendendo um debate explosivo sobre o futuro, ou o destino, de Neymar Júnior. E o mais impressionante, muita gente está dizendo que o Neto, por mais exagerado que pareça, acabou acertando em cheio. Naquele dia, em 2016, quando Neymar ainda era tratado como o futuro dono do mundo, a grande promessa brasileira, o jogador que supostamente assumiria o trono de Messi e Cristiano Ronaldo, Neto soltou uma frase que, na época, muitos consideraram absurda, exagerada, ou apenas mais uma provocação típica do ex-jogador. No meio da conversa, ele virou para os entrevistadores e largou: "Eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Daqui 6 anos, 2022, eu duvido que o Neymar seja o que o Cristiano Ronaldo é hoje em termos de futebol, em termos de grana, de jogar futebol, de fazer gols, das responsabilidades, eu duvido." Na hora, parecia até uma heresia. Neymar estava no auge da idolatria, no auge do talento, no auge da expectativa. Mas o tempo passou, a carreira seguiu caminhos inesperados, e agora, com o vídeo viralizando, muitos torcedores estão assistindo novamente aquela declaração e dizendo: pior que ele acertou. E, como toda polêmica que renasce, essa reacendeu paixões. Nas redes sociais, milhares de comentários começaram a pipocar, e o tom geral era de surpresa com a previsão do apresentador. Um internauta comentou: "Não gosto nem um pouco do Neto, mas achei ele bem otimista no prazo de 6 anos. Neymar não terá nenhuma condição nem física de jogar daqui a uns 3 anos, sendo muito otimista também." Outro escreveu: "O peso que a grande mídia colocou nas costas dele desde cedo tem muita influência. Neymar chegou no futebol carregando expectativas irreais." E sempre tem aquele comentário seco, direto, sem rodeios: "Pior que ele acertou." E é aqui que a narrativa começa a ficar ainda mais interessante, porque esse ressurgimento do vídeo não acontece à toa. A carreira de Neymar passou por momentos brilhantes, mas também por quedas bruscas, interrupções constantes por lesões, polêmicas fora de campo e decisões profissionais controversas que dividiram opiniões. Hoje, olhando para trás, alguns fãs realmente sentem que o jogador não alcançou aquele patamar que muitos imaginavam inevitável. E isso fazendo com que aquela frase de 2016 soe estranhamente precisa. É quase como se a entrevista tivesse ficado guardada em algum canto da internet esperando o momento exato para voltar à tona e incendiar os debates novamente. Mas também é importante lembrar que, quando Neto comparou Neymar a Cristiano Ronaldo, ele não estava apenas questionando o talento. Ele falava de responsabilidade, de entrega, de postura, de consistência, aquelas virtudes que transformam um jogador muito bom em um fenômeno histórico. Na época, muitos acharam injusto. Hoje, muita gente concorda. E é por isso que a entrevista viralizou. Não é apenas sobre futebol, mas sobre expectativa, cobrança, frustração e até sobre como tratamos nossos ídolos. Enquanto isso, Neymar não se manifestou, e isso só amplifica o burburinho. Afinal, ele sempre foi um jogador que atrai discussões, elogios, críticas, idolatria e rejeição na mesma intensidade. O silêncio dele, nesse momento, deixa um espaço enorme para debate. E, claro, se ele resolver comentar, a polêmica vai aumentar ainda mais, porque tudo que envolve Neymar repercute em escala massiva. E o mais curioso é que essa história toda diz tanto sobre o futebol quanto sobre nós, brasileiros. A gente gosta de criar mitos, de acreditar que nossos talentos são destinados a serem os melhores do mundo, que nada pode impedir o brilho deles. E, quando a realidade é mais dura do que o imaginado, a gente tenta encontrar culpados, explicações, teorias, previsões. E aí, no meio desse turbilhão, uma fala antiga do Neto reaparece e vira quase um ponto de referência. Um momento em que alguém ousou dizer que a trajetória talvez não fosse tão perfeita assim. Eu vou deixar uma pergunta aqui, daqui 10 anos vocês vão... O Neymar tem quantos anos? 24, Ronaldo? 25, né? 25. Então, daqui 6 anos, eu duvido que o Neymar seja o que o Cristiano Ronaldo é hoje. Em termos de futebol, em termos de grana, em termos de jogar futebol mesmo, de fazer os gols, das responsabilidades, de tudo. Eu duvido. Agora, fica a pergunta inevitável.
Será que o Neto realmente previu o futuro? Ou será que apenas enxergou um cenário que muita gente preferiu ignorar na época? Será que a crítica era injusta ou era um alerta que só agora estamos entendendo? E mais, será que Neymar ainda tem fôlego para mudar essa narrativa, para voltar ao protagonismo? Ou o ciclo já está se fechando? E é justamente isso que faz esse assunto render tanto. Não há resposta simples. Não há verdade absoluta. Há interpretações, emoções, frustrações e expectativas que cada pessoa carrega de forma diferente. É por isso que essa entrevista voltou à tona com tanta força. Ela toca num ponto sensível do torcedor brasileiro. A eterna pergunta sobre o que poderia ter sido. Agora, antes de encerrar, eu quero jogar essa discussão para você. Porque isso aqui não é só uma análise, é um debate, é uma conversa aberta. Você acha que o craque Neto acertou? Você acha que Neymar ainda pode surpreender o mundo? Ou acredita que o caminho dele já está definido e que o auge ficou para trás? Comenta aí embaixo, porque eu quero muito saber sua opinião e ler o que vocês têm a dizer sobre essa história toda. E se você gosta desse tipo de conteúdo, polêmica, resgate de entrevistas antigas, análises sinceras e debates que fazem a gente pensar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda demais e faz esse tipo de vídeo chegar para mais gente que adora uma treta bem fundamentada. Então comenta, deixa o like e se inscreve, porque aqui, meu amigo, a treta nunca dorme.